Eu gostaria de pedir os irmãos que estão aqui na minha direita, passar para a esquerda, né? Por favor, aqui para a esquerda. E aí os que estão mais atrás, vêm mais para frente, né? Muito bem. Que bom, né? Olha aí, viu? Fica mais pertinho, né? Fica mais quente, porque o tempo está mais frio, né? E a gente pode... Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Fique em pé. Eu tenho um jovem ali que eu estou vendo que o rosto é diferente. Você está nos visitando pela primeira vez? Como é seu nome? Augusto? Seja bem-vindo, viu, Augusto? Que Deus te abençoe ricamente, tá? Como nas quintas-feiras a gente tem o culto como sendo um culto de doutrina e um culto de oração também, momento de oração, e durante esses 2 meses a gente tem procurado falar à luz da palavra de Deus a respeito de alguns aspectos muito importantes para a nossa doutrina, principalmente no que diz respeito ao Espírito Santo. Porque a gente aprende a vida toda pela palavra de Deus que há uma trindade. A gente sabe da existência de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas muitas denominações, elas esquecem da existência do Espírito Santo, né? Umas dão ênfase demais a algumas atuações do Espírito Santo e outras esquecem totalmente. E nós não podemos ser assim. Nós precisamos ter o conhecimento da palavra de Deus e nós temos que ter a vivência da palavra de Deus em nossas vidas. Até porque a experiência espiritual é uma coisa que transforma a nossa vida, nos trazendo a ser uma nova criatura. Essa experiência que a gente tem é exatamente a experiência do novo nascimento em Cristo Jesus, né? Para fazer toda a diferença em nossas vidas. Do nascimento em Cristo Jesus para sempre, tem uma palavrinha que vai fazer a diferença na nossa jornada. Chama-se fé, certo? Chama-se fé. Fé para crer na existência de Deus, fé para crer na existência de que tem um céu, também fé para crer que tem um inferno, tá? Não vamos querer descobrir que tem um inferno, tá? Não queiramos descobrir que tem um inferno, tá? Mas a fé é que a gente tem esta certeza de que existe. A fé que nós temos é a certeza, historicamente se sabe que Jesus Cristo foi à cruz do Calvário, mas a fé que nós temos é que aquela ida ao Calvário foi um sacrifício único e permanente para a nossa redenção, a nossa vida eterna, né? Então, tudo isso vem por base na fé. Fé também é você saber que você pode ser um instrumento usado por Deus, uma pessoa usada por Deus para testemunhar a verdade. Fé também é você crer que a palavra de Deus é para os dias de hoje. Fé é também a gente saber que o sobrenatural de Deus está presente nos dias de hoje. A ciência se multiplica, né? A ciência se multiplica, claro, a gente está vendo muitas coisas, mas o sobrenatural de Deus também sobressai a multiplicação da ciência, porque Ele é o Senhor soberano, né? E nós, então, temos, durante esse tempo, falado com maior amplitude sobre o ministério do Espírito Santo, não de uma forma teológica, mas de uma forma pautada nos textos da palavra de Deus, sem maiores argumentações em estudos de teólogos, de autores, mas apenas analisando e buscando na direção do Espírito Santo o que a palavra de Deus diz para nós em cada texto que nós estamos lendo, né? E nós então chegamos
durante todos esses dias falando a respeito do ministério do Espírito Santo e chegamos aí no batismo no Espírito Santo. Tem pessoas que procuram desviar a definição ou dar um sentido conotativo do que significa isso, tá? A palavra batismo, a gente é batizado em Cristo, não é batizado no Espírito Santo. Quando a gente é batizado em Cristo, é batizado no Espírito Santo. A gente então faz assim um engodo sobre estas coisas. Mas fato é que quando passamos a olhar a palavra de Deus, nós percebemos que há um batismo de Jesus Cristo, o batismo de novo nascimento. E nós vimos claramente, lendo a palavra de Deus, que há o batismo com o Espírito Santo, que é um batismo que nos dá a autoridade de sermos testemunhas. Uma coisa é você nascer de novo e ir para o céu, outra coisa é você ter a intrepidez de enfrentar as trevas para poder alcançar vidas, que, pasmem, muita gente não tem, né? Muita gente ainda não tem. É preciso então ter uma entrega ao Espírito Santo para que você consiga chegar a almejar este caminho. E aí nós vimos, baseado em alguns textos a respeito do batismo no Espírito Santo, que é um revestimento que é por fora, não é por dentro, né? Nascimento é interior, o revestimento é por fora, tá? Nós falamos domingo a respeito do selo. O selo é uma marca do Espírito Santo, nós somos selados. Todo espírito maligno sabe quem pertence a Jesus Cristo. Eu não consigo saber aqui quem pertence a Jesus Cristo. Eu creio que todos pertencem, tá? Eu não tenho aqui nenhuma opinião, dizer, tem alguns que têm coragem de dizer assim, aquele ali não é de Jesus Cristo. Eu não tenho essa coragem, tá? Então aqui para mim todos pertencem a Jesus Cristo, certo? Agora, os espíritos malignos, eles, passando uma olhada para vocês, tem uns por aqui, viu? Não se preocupe não que tem. Não estou dizendo que é sentado aí não, tá? Mas eles estão presentes em todos os lugares, porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Então não existe lugar que ele possa estar e que ele não possa estar. Ele está em todo lugar, certo? Aí o que acontece? O espírito maligno, dando uma olhada aqui assim, panorâmica, ele sabe quem está selado com o Espírito Santo, porque é visão espiritual. Assim como os anjos também sabem quem pertence ao Senhor. Mas o servo de Deus, o coitado que fica no microfone, não sabe, a não ser que Deus tenha misericórdia e diga, aquele ali eu tenho uma obra especial na vida dele. É quando o Senhor tem misericórdia. Regra geral, não tem nem um super-homem, um superdotado, um capaz de saber a vida espiritual de todo mundo, certo? Cabe a gente, como pastor da igreja, zelar pelo rebanho, e muitas vezes o Espírito de Deus nos acorda de noite, de dia, numa hora, para interceder pelo seu povo, que alguém está passando alguma coisa, então é responsabilidade do pastor pastorear e cuidar, e ele vai ao joelho, ele vai clamar, vai buscar em oração, para que a pessoa seja então cuidada, porque se tem duas coisas que modificam situações, chama-se primeiro oração e segundo fé, tá? Porque é pela palavra que sai através das nossas bocas é que as coisas se modificam, tá? Por isso Deus não nos permite, Ele é bem veemente na sua palavra para dizer, não amaldiçoe ninguém, está entendendo? Ele é bem veemente nisso, porque nós não temos essa autoridade. Mas por outro lado, nós temos a autoridade de abençoar. Aí eu falo isso com bastante clareza, porque eu sei que os irmãos aqui têm assim, essa cultura de gostar de abençoar, né? E ele diz mais, abençoai os que vos perseguem, né? Está entendendo? Abençoai. Ou que amaldiçoa, né? Abençoar os que te abençoam está meio fora de contexto, viu? Isso aí já é. Mas abençoai os que vos perseguem, tá? Então, é essa a nossa postura. E é o que vai definir
caráter cristão, o que vai modificar caráter cristão não é conhecedor de Bíblia, conhecer Bíblia para a nossa vida, claro, né? Mas não saber muito a Bíblia, não estar em todos os cultos, está entendendo? Mas o que vai começar a trazer uma definição assim, bem concreta, bem estreita, é a gente abençoar quem nos persegue. No AME nós falamos terça-feira, não é você amar os que amam vocês, mas ele diz que a gente não pode odiar, porque quem odeia o seu irmão não tem parte no ministério de Cristo, né? Então quem está na igreja e odeia uma pessoa no mundo, ele está numa situação difícil. Vamos orar por ele, para ele quebrar esse ódio do coração dele, né? Porque o ódio, ele nos tira da parte do ministério do corpo de Cristo, certo? Então, dito estas coisas, nós continuamos falando a respeito do ministério do Espírito Santo, que ele vem para convencer, depois ele vem para nos fortalecer, certo? E também ele vem para nos convencer, para nos firmar e nos fortalecer e nos preparar para estar diante do mundo anunciando a palavra, sendo testemunha. É o Espírito Santo que faz tudo isso, certo? Ele está presente, vivo, atuando na terra, desde antes da existência da terra. Ele já estava aqui ajeitando as coisas por esse lugar aqui, para poder fazer dele um lugar habitável, onde Deus processou a sua, creio eu, né, puxando assim para a nossa brasa, para a nossa sardinha, ele fez a obra principal dele, que foi o homem, né? Então a gente vai dizer isso, né? A gente não vai dizer que foi a baleia, né? Que foi a obra-prima do Senhor, né? Claro que a obra-prima do Senhor é o homem. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E quando a gente vai para Gênesis, no capítulo 2 e 3 ali, e que a gente vai observando, Deus faz o homem a sua imagem e semelhança, meus queridos, vai muito, muito, muito além daquilo que a nossa mente é capaz de entender, porque é extraordinário, é superior, né? E aí nós chegamos a ver algumas questões sobre a ação física do Espírito Santo através de alguns momentos na palavra de Deus. Encontramos em Atos 3 momentos em que o Espírito Santo, ele demonstra fisicamente a sua existência aqui na terra. Primeiro é Atos capítulo 2, né, que a gente viu, muito conhecido, a gente viu que é um cumprimento profético lá de Joel 2, mas ali nós vimos algo espetacular acontecendo lá em Jerusalém. O primeiro momento em que se estabelece ou se inaugura e se estabelece essa nova época chamada época da igreja, está relacionado com Atos capítulo 2, onde aqueles que já tinham aceitado Jesus Cristo tiveram assim um revestimento do céu extraordinário e começaram a falar em idiomas, mas o detalhe é que ele falava no idioma e cada indivíduo ouvia simultaneamente no seu próprio idioma. Foi um milagre extraordinário da ação de Deus. Temos essa manifestação física dali de um mover. Nós temos lá no Antigo Testamento uma coisa interessante, no Babel, em que todos falavam uma só língua, né? E aí Deus vem e faz aquela confusão de língua e ninguém mais se entendeu, né? Mas aqui nós estamos vendo uma língua que ela se aperfeiçoa, não no homem, mas se aperfeiçoa no Espírito Santo. Essa é a grande diferença, porque o falar em línguas, seja... Gente diz que é língua estranha, outro diz que é um idioma que nunca aprendeu. Isso para mim não é indiferente. O importante é que está carregado da presença do Espírito Santo e gera fruto. Essa é a grande diferença, certo? E aí nós vimos lá em Atos 2, depois nós vamos ver lá na casa de Cornélio, né? Na casa de Cornélio. Cornélio estava morando numa cidade chamada de Cesareia.
Cornélio era um romano, centurião romano, sua família toda romana, e ali, olha, Pedro começa a falar a respeito de Jesus Cristo. Eles caem num quebrantamento, eles já tinham sede de Deus, aí então canalizou a sede de Deus para Jesus Cristo, eles aceitam Jesus Cristo, recebem Jesus Cristo, são uma nova criatura e também vem uma manifestação de Deus em forma de línguas, uma forma de sinal exterior, físico, onde os judeus disseram: olha, o que aconteceu conosco de início também está acontecendo com eles, né? E ali houve uma manifestação para os gentios, e esses gentios eram os romanos, que estavam ali, todos da casa de Cornélio. E ali na casa de Cornélio, a igreja também cresceu grandemente, né? Na cidade de Cesareia, cidade em homenagem a César, né? E depois nós vamos encontrar, se eu não me engano, lá pelo capítulo 18 de Atos, quando na cidade de Éfeso estavam também orando e impondo as mãos, os apóstolos, né? O apóstolo Paulo orando e impondo as mãos, e aquela mesma ação física de orar em línguas, de falar em uma língua ininteligível, de um idioma não aprendido no Ibeu, no IASES ou qualquer outra escola, mas que de uma forma fulminante, vindo da graça de Deus, entrou na vida daqueles homens, tá? E agora vem chuva. E aí então, o que é que acontece? Agora é bom com a chuva que ninguém vai embora, né? Ninguém precisa ficar olhando. A chuva tem essa bondade para a gente. E então, ali em Éfeso, capítulo 18, no capítulo 18 de Atos, em Éfeso, há uma manifestação. Então, os teólogos que discutem a respeito disso, querendo defender a sua tese de que a palavra de Deus, ela demonstra que há sim o falar em línguas e que não ficou lá no passado, certo? Eles mencionam esses 3 textos, mas falta um texto que nós não conseguimos enxergar em Atos, mas é fácil de saber da existência dele, porque se não fosse os exageros de Corinto, né, na cidade de Corinto, Paulo não estaria trazendo uma palavra dizendo a respeito do cuidado que deve ter para os exageros, para as meninices, para a infantilidade, não é isso que a gente viu? Há alguns estudiosos que dizem, essas coisas aconteceram em Corinto porque era uma igreja mundana, carnal, e aí quer desvalorizar a ação de Deus por causa da igreja. Isso é um perigo que a gente não deve, a gente deve tomar cuidado, porque nós não podemos colocar em xeque aquilo que Deus é capaz de fazer, para dizer que Ele não está fazendo ou deixou de fazer, apontando para os fundamentos dos erros, porque nenhum ser humano é perfeito. Corinto não era pior do que as outras cidades, não. Tudo não prestava, tudo era idólatra, tudo era mundana, tudo era cheio de prostituição, está entendendo? Israel não era diferente, Jerusalém era terrível, ainda é até hoje, certo? Então note que nós não podemos então nos basear nessas questões de olhar o habitual daquela cidade para dizer que por isso que aconteceu. Claro que não. Nós temos que entender que Deus ele manifesta essas coisas para que haja a edificação, tá? A edificação. Para que haja um proveito comum, para que haja um prosseguimento. Então nós encontramos a respeito desse sinal físico, que é o sinal, junto com outros sinais, porque vocês vão observar que além de línguas, o que aconteceu? Em Atos 2, além de uma manifestação de idiomas diferentes ao mesmo tempo, tá? O que aconteceu? O testemunho levando cerca de 3.000 pessoas a aceitar Jesus Cristo. Tem que ter resultado, tem que ter edificação, tem que ter crescimento, tá? Lá na frente, o resultado é uma conversão de uma família inteira e mais outros que estavam ali,
e eles estavam também ali falando em línguas, mas havia um outro aspecto muito importante: adoravam, porque eles magnificavam a Deus. A adoração é algo importante, está entendendo? A adoração faz parte da vida daquele que tem Jesus Cristo. Nós temos que ser adorador, nós temos que ir à casa do Senhor, nós temos que lotar a igreja, nós temos que estar com a alegria de estar na casa do Senhor louvando, não é contando os segundos, os minutos para terminar não, certo? Isso aí é uma coisa, quando a gente está nessa angústia de que o tempo tem que terminar, ou ali já está na hora, há então uma questão de que você não está se sentindo confortável naquele lugar na presença de Deus, ou então você não está na presença de Deus, mas aqueles que receberam naquele momento falar em línguas estranhas, eles também estavam magnificando a Deus. Está lá em Atos capítulo 10, se eu não me engano. E no Atos capítulo 18, ele diz que eles falaram em línguas, receberam o Espírito de Deus, falaram em línguas e profetizaram. Profetizaram, tá? Então, abriam uma boca com a palavra profética. O que é uma palavra profética se não falar o que está no coração de Deus? Isso é profecia, tá? Profecia não é eu falar o que eu penso, não. É falar o que Deus está falando. Isso é profecia, né? Apenas eu sou a garganta para expressar o que Deus está dizendo lá no céu. Isso é profecia, certo? E aí então, nós vimos o propósito para as línguas com base em Coríntios capítulo 14, tá? 1 Coríntios 14, que diz que ali, algum dos propósitos das línguas é oração a Deus, é autoedificação. Aí vem aquela tese que diz, ora, porque está lá dizendo que o orar em língua edifica a si mesmo, né? E o profetizar edifica os outros. Então, melhor é profetizar que eu edifico os outros. Mas se você não é edificado, você não pode edificar. Como é que você vai edificar se você não é edificado? Deu para entender aí? Então você precisa ser edificado para você edificar. Porque você não tem autoridade. Eu não teria autoridade para falar de família se a minha família me odiasse, meus filhos não quisessem nem me ver. Então eu não teria autoridade para falar para a família. Então como é que eu vou falar de edificar a igreja se eu sou gente, se eu pegar um microfone para pregar e ter uma vida desmantelada, isso é uma coisa de espírito de engano, né? É algo terrível. Então eu preciso ser edificado para edificar. Então, o falar em línguas, ele é importante. Para quem? Para os outros? Não, mas para mim mesmo. Por isso ele fala, a autoedificação, edificar-se a si mesmo e o conhecimento espiritual crescente, versículo 4. Quando interpretadas, elas edificam a igreja. Os versículos são 12 e 13. Também serve como intercessão, tá? Versículo 14, e sinal aos incrédulos, versículo 22. O cumprimento de profecia, versículo 21, tá? E louvor, versículos 15 e 17, certo? Então, vocês dão uma olhada lá e vão perceber como os textos da palavra de Deus são muito claros, eles não são obscuros nesse sentido. Por que a objeção às línguas? Algumas pessoas objetam sobre o falar em línguas. Estas são algumas das objeções que se levantam. Uma delas é, cada cristão tem o Espírito Santo, e aqui ninguém, até o momento, negou que cada um tenha o Espírito Santo quando você recebe Cristo. Se você recebe Cristo, é por intermédio do Espírito Santo, não tem como ser diferente. Nele que vem para convencer,
Então não é isso que a gente diz. Mas quando a gente fala no batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, é aquela capa, aquela couraça que a gente recebe para ser um soldado do Senhor na guerra, na batalha, tá? E Deus não chama a gente covarde, não. Ele chama quem tem coragem para ir para a guerra, certo? Então eles levantam muito essa tese de que não, se eu já recebi quando aceitei Cristo, então não precisa mais não. Outros falam que o batismo no Espírito Santo é a segunda bênção, tá? No termo pejorativo. Não existe segunda bênção, só temos uma bênção. É Jesus Cristo, gente, que foi naquela cruz por nós. Essa é a nossa bênção, tá? As outras coisas, elas são acessórias, são periféricas, ela anda ao lado da gente, mas a bênção é centralizada em Cristo. Então não tem segunda bênção, tem uma bênção, tá? A gente diz Deus te abençoe, essas bênçãos, mas são coisas que a gente deseja de bem aos seres humanos, que está correto. A gente diz, abençoe 4, 5 irmãos, né? Está entendendo? Mas a bênção mesmo, você quer abençoar alguém, ofereça Cristo para ela. Essa é a principal, né? Está entendendo? E aí, nós vamos ver Lucas 24, 49. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, Lucas 24, 49. Mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto, tá? Atos 1, 5 diz, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, a experiência prometida do batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo veio no dia do Pentecoste, Atos 2, 4, tá? Ainda que os apóstolos já fossem cristãos, foi somente a partir do dia de Pentecostes que eles foram revestidos, foram batizados com o Espírito Santo, e começou então esta mudança geral na terra, tá? Porque se não fosse a igreja hoje presente na terra, de há muito o Senhor já tinha tomado o seu juízo sobre ela. Mas há pessoas aqui que permanecem fiéis ao Senhor. Elias, ele chegou para Deus para dizer, Senhor, só eu fiquei, ninguém mais tem o temor a Ti. Mas Deus diz, você não sabe o que está dizendo, porque Elias só sabia o que estava dizendo quando Deus falava. Mas quando Elias queria falar o que ele estava falando, ele falava errado, porque ele estava falando a sua concepção. Mas aí então ele disse, eu separei para mim 7.000 homens, que jamais se dobraram diante de Baal, está entendendo? E hoje nós temos uma igreja na igreja. Acho que não foi domingo atrasado, a gente falando aqui na meditação, disse, olha, tem mais gente que conheceu a palavra de Deus, experimentou a Bíblia Sagrada, eu não posso dizer que experimentou o Espírito de Deus, que estão fora do que aqueles que permanecem seguindo o Senhor. Pelo menos 3 vezes mais. Se temos 1 milhão de pessoas que seguem ao Senhor, 3 milhões estão lá fora, que já vivenciaram a palavra, foram à frente, disseram sim, desceram as águas batismais e estão fora. São muitos, muito mais do que aqueles que permanecem firmes. Por isso a gente fala a respeito dessas coisas, tá? E aí, então os apóstolos foram batizados ali naquele momento e começaram a falar o Evangelho pregado também em Samaria, né? Quando Filipe começou a falar, Filipe, um dos 12, né? Que estava certamente lá no cenáculo naquele dia, sai pregando a palavra de Deus. Ele chega em Samaria, ele faz um desacerto espiritual em Samaria, porque a quantidade de pessoas que estavam sendo convertidas eram grande. Ele era um evangelista. Chega então, sabendo de como o evangelho estava avançando, como Cristo estava se estabelecendo em Samaria, porque a pregação da palavra é estabelecer Cristo, Jesus Cristo. O que acontece? Ele vem
prega e depois chega os apóstolos para orar e fundamentar ali o fundamento necessário, né? Então é isso que acontece. Os apóstolos de Jerusalém ouvindo, Atos 8, 14, 17. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Mas Filipe já tinha passado, já tinha anunciado a Jesus, eles tinham sido salvos, eles tinham aceitado. Mas enviaram Pedro e João e eles oraram para que eles recebessem também o Espírito Santo. Não que o Espírito Santo não tivesse nele, mas que a roupagem, a presença, a autoridade do Espírito Santo prometido na palavra de Deus pertencesse a ele. Essa palavra, essa promessa de Deus é para a igreja do século 21, a nossa, nesse período de incredulidade, de mundanismo, para que a gente viva o Evangelho de Cristo. Olha, eu digo uma coisa, nós não testemunhamos se a gente não estiver revestido pelo Espírito de Deus. Nós não vemos vidas salvas se isso não estiver acontecendo, tá? Também um obstáculo que a gente vê, que crentes têm medo de buscar o batismo no Espírito Santo, alguns desses eu passei. Eu já tenho falado, eu não sou de falar da minha história, porque a minha história não interessa para vocês. Mas só para dar um pouquinho, eu nasci num lar evangélico, eu nasci na igreja batista, mas lá eu me converti, eu não fui chegando lá, nunca meus pais impuseram não para eu ser da igreja, tá? Mas quando eu era menor de idade eu tinha que ir arrastado, né? Pela orelha. Mas depois eu não precisava ir não. Mas eu tomei a decisão de entregar minha vida a Jesus Cristo e ser batizado. E fiquei na igreja batista e cresci lá e ainda moço, jovem ainda, a igreja entendia que eu tinha que ser o vice-presidente da igreja. Então, um negócio de eleição e lá eu não queria, e quando menos esperava, e não queriam que eu fosse, mas aí alguns da liderança. É aquele negócio de concorrência, né, de negócio de eleição. Aí toda a vida eu ganhava. Na terceira vez que eu ganhei para vice-presidente, eu era, então, a segunda pessoa da igreja, tinha um pastor, era muito novo, mas eu não tinha menor interesse de ir para outra igreja. Aliás, eu nem ia para outras igrejas. Eu ficava ali, dali para casa e depois namorava com a Sônia, né, que foi a melhor época. Aí o que é que acontece? Eu em casa comecei a ter uma necessidade de algo mais. Eu estava sentindo meio vazio. Eu digo, Senhor, eu estou na igreja, está tudo legal, mas não está bem. Mas eu falava com Deus, não estava falando com ninguém, não. Aí meu pastor, ele estava preocupado que tinha um grupo que veio. Tem um cidadão hoje de uma igreja, eu não vou dizer o nome, que ele chegou na nossa igreja lá em Monte Castelo, renovado, com um grupo que veio da igreja católica, viu? Disseram renovado, meu pastor apavorado, pastor Fernando, né? Morreu com 33 anos ele. Foi uma das pessoas que eu mais admirei em termos de pastorado, foi ele, morreu novo. Eu fiquei lado a lado com ele lá durante muito tempo, né? E ele apavorado, mas eu fui vice-presidente já com outro pastor. E o pastor Fernando ali, apavorado com aquele grupo que chegou. Hoje o sujeito não acredita nem, acho que ele não acredita mais nem anjo nem demônio. Ficou tão radical que eu não entendo isso, como é que a pessoa muda tanto. Mas tudo bem, isso é com ele lá, ele e Deus que se vire, eu não tenho nada a ver com isso não. Mas aí o pastor preocupado, começou a fazer estudo de negócio de língua. Eu lá estava preocupado com falar em língua, isso aqui, eu nunca tive interesse não. Mas quando ele foi ler o texto, aí eu fui ler. Aí foi um problema, porque ele dizia uma coisa e eu via a outra. Eu digo, mas o que ele está dizendo não é o que eu estou lendo, e agora? Como é que é? Aí eu fui falar com ele. E ele, não, aí quando a gente vai questionar, o grande problema é quando a gente vai questionar com quem quer limitar o que a palavra de Deus diz, é que não consegue avançar na sua tese, apenas descarta.
Por isso é que eu não acho legal a gente discutir ou ter grosserias com as outras pessoas, porque elas não acreditam. Quem não acredita na Bíblia como eu acredito, eu não tenho raiva, nem tenho preocupação com isso, não. Porque as coisas não chegaram para mim porque alguém disse não, é porque eu fui despertado por Deus. Eu era o cara mais incrédulo, eu era o crente mais incrédulo que tinha. E ainda tenho minhas incredulidades, gente, não é assim não. Você acha que é toda profecia que eu acredito? Não é assim que funciona. Tá? A gente tem que ter o pé atrás, tem que ter o cuidado, mas a gente não pode limitar o que o nosso Pai eterno, seu Filho e o Espírito Santo é capaz de fazer. Essa é que é a grande diferença. Eu não limito, eu chego para o Senhor e digo, o Senhor faz o que o Senhor quiser. Eu estou aqui para aplaudir. Eu quero ver o Senhor manifestar a sua glória. É o que eu gosto, está entendendo? Não gosto de ver o inimigo cirandando, não. Mas aí, então aconteceu e eu fui aprendendo sozinho e lendo, e naquele ano que eu tive esta oportunidade, eu li a Bíblia em 3 meses, anotando tudo que eu via de Gênesis a Apocalipse sobre as maravilhas de Deus. Foi uma leitura que eu nunca tinha feito. Em 3 meses eu li. Tá? Foi muito bom. Foi uma época também que eu fiquei desempregado. Aí foi bom demais, porque eu digo, agora é só Bíblia. Foi maravilha, né? E aí, tem pessoas que têm medo, tá? Então, muita gente tem medo de passar por uma experiência sobrenatural, porque nós somos naturais. Ainda que convertidos, ainda que sendo novas criaturas, a gente tem receio do sobrenatural. Todos nós, viu? Todos nós. Tem pessoas que dizem, eu não tenho medo do diabo. Ele diz isso na sua frente. Mas se for assim, num lugar deserto, e ele se encontrar com o bicho sozinho, ele treme nas bases. Porque é da nossa natureza humana. A diferença é que a nossa fé não vai permitir que a gente fraqueje, a gente vai para cima. Porque aí é o Espírito Santo quem nos conduz. Mas na carne a gente se treme, viu? Certo? Vê uma coisa que não é da natureza normal acontecendo, né? O sujeito vê uma pessoa subindo numa parede, é uma coisa muito estranha para a gente. Nem acredita, né? Mas você pode ter certeza que já aconteceu e acontece, está entendendo? Eu vi um relato de um historiador não crente falando a respeito daquele Dalai Lama lá no Tibete, certo? Ele disse que o que chamou a atenção dele lá no Tibete é que o Dalai Lama, para onde ia, ele tinha uma pedra grande na cabeça dele, sabe? Né? Pesada a pedra, viu? E para onde ele ia aquela pedra. Mas só que a pedra ficava mais ou menos 1 metro acima da cabeça dele flutuando. Aí a coisa fica diferente. Se uma pedra em cima da cabeça a gente acha estranho, uma pedra grande. Imagina assim, isso foi um historiador que escreveu em um livro. São coisas sobrenaturais, tá? Coisas sobrenaturais. Mas ele diz, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Será possível que a gente não pode pedir para Deus encher a nossa vida mais com a presença dEle, ter fé que Ele vai? Porque muita gente olha para esse texto só para dizer assim, peça para ganhar um carro novo, peça para arrumar uma mulher nova, bonita, né? Rica. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus e fala de bênção, fala da palavra de Deus, a gente tem que dizer que Deus está falando que você peça a sua família para o reino dos céus, peça saúde para a sua casa, né? Mas peça a minha presença maior na sua vida. Deus quer ouvir da nossa boca, que é quem a gente quer estar mais perto dele. Olha, um pai, eu falo como pai, um pai não quer, se sente mal em implorar que um filho venha para perto dele, né? Já pensou? Um pai implorando, é ruim, né? Mas um pai
fica feliz quando os filhos vêm, nem que seja na hora para atrapalhar a novela dele, nem que seja na hora que ele está assistindo lá os 10 mandamentos, né? Aí chega, mas o pai sente prazer quando o filho chega, quando o filho chega para falar, para conversar, para desabafar, para pedir, até para pedir, né? O pai gosta. Agora tu imagine o Pai Celestial que é perfeito. Deus gosta de saber que você quer ficar perto dele. Deus tem maior prazer. E ele não tem acepção de filho, não. Ele não faz escolha de filhos, não. E às vezes a gente olha assim, eu sou ingrato, eu sou pecador, eu sou cheio de falha. Deus sabe de tudo isso, Ele ainda vai me querer. O bom de tudo isso é que mesmo Ele conhecendo cada um de nós, Ele tem o prazer de quando a gente se aproxima dEle. Deus gosta. Não me pergunte por quê, mas Ele gosta. Ele gosta dos seus filhos, está entendendo? E quando a gente tem essa consciência de que Ele gosta, então a gente também gosta de estar perto do Pai, né? Porque é uma coisa, pior coisa que tem para o filho, é quando o filho chega perto do pai só para levar a lenha, né? Papai teve uma fase na vida dele que a gente não podia chegar, ele estava nos estresses grandes, né? Então, quando a gente chegava perto dele, era lenha demais, né? Aí quando ele vinha num canto, eu disse, lá é o papai, eu corria para outro canto, porque quem é que gostava de estar, ninguém gosta, né? Certo? Mas Deus não gosta de estar chamando a atenção da gente. O desejo dele é relação de amor, pai e filho. E é de um amor perfeito, né? Porque se a mãe é o amor mais aperfeiçoado na terra, o de pai, de Deus, é muito maior do que isso, né? Então, ninguém precisa ter medo de buscar a Deus. Você não é obrigado a falar língua estranha. Se você tem igreja que diz, se você não falar língua estranha, você não pode ter cargo na igreja. Mas o cidadão pode falar língua estranha e ser o cara mais desmantelado da face da terra. A gente não pode dosar essas coisas. O orar em línguas é uma edificação pessoal. Se o orar em línguas não me edifica, não me fortalece, não abre portas para eu e Deus no relacionamento, tá? Não está servindo de nada. A gente tem que ter a consciência, tá? Tem que ter a consciência. Agora, se quer usar o instrumento, eu lhe garanto que você vai bem rápido à presença de Deus, viu? Mas vai mesmo. Então, o outro obstáculo que a gente vê é porque muitas pessoas levam para o lado emocional. Eu jamais vou chegar aqui e dizer assim, quem quer falar em línguas, vem aqui à frente para eu orar. Eu não vou fazer isso, não. Porque se é de Deus, quem tem que fazer é Ele, não sou eu. Aí, muitas coisas que acontecem dentro das igrejas é o emocionalismo. Tem igreja que é fria, que só como é o nome daquelas bichas que a gente abre, que entra, câmara fria, não, câmara frigorífica, né? Tem igreja que você entra, a bicha é fria, que só o Jesse ia gostar dela. É um negócio, né? A gente tinha uma, quando eu tinha padaria, eu tinha uma mania de gostar de sofrer. Aí eu entrava e pedia para fechar a porta 5 minutos, para ver como era dentro, para ver como é que é ser gelo. É ruim, gente, é ruim. Está entendendo? Só o Jesse que gosta desse negócio. Mas Deus não chamou a igreja para ser a igreja fria, não. A gente está falando da bondade de Deus, da glória de Deus, está todo mundo lá sim. Parece que não bateu nada. A gente é emocional também. Aí por isso que quando você fala de que Deus salvou uma vida, aí tem um irmão que dá glória a Deus, é outro censura, mas quem está errado é quem está censurando. É uma geladeira, né? É uma geladeira, né? Agora, por outro lado, só fazer zoada. Uma vez eu cheguei numa igreja para pregar, igreja de fogo, né? Aí, chamar aquele irmão Laércio para orar. Aí, quando ele disse assim, quando eu disse,
Senhor meu Deus, eu nem ouvi mais minha voz. Aí eu fiquei calado, né? Eu esperei, aquela gritaria toda, ninguém ouviu mais nada. Aí eu parei, porque nem com o microfone eu conseguia. Está entendendo? Aí depois que todo mundo cansou, aí eu terminei minha oração. Amém, né? Amém. Então, tem coisa, mas isso desvaloriza, não. E eu acredito que muito irmão ali estava falando com Deus, estava feliz da vida com Ele, que o importante é a gente se sentir bem com Deus. Está entendendo? Tudo que acontece num ato de culto ao Senhor, tem que te levar a se sentir bem com Deus, seja no teu silêncio, seja no teu grito. Tem que você, está entendendo? Mas muitos têm medo da experiência com o Espírito de Deus por causa da questão emocional e não atrapalhar. E às vezes a emoção, ela atrapalha e às vezes confunde. A emoção muitas vezes mascara, tá? A gente precisa ter discernimento. Salmo 95, de 1 a 3, diz assim: venham, cantemos ao Senhor com alegria. Tem uns irmãos que cantam aqui que não sabem nem o que foi a frase que cantou, né? Aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Elogiar o nosso Deus, está entendendo? Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Aqui o salmista acreditava que existia deuses. E hoje a gente sabe que não existe deuses, existem ídolos. Porque havia ainda no Antigo Testamento uma possibilidade de ter uns deusezinhos, sabe? Aqueles pequenininhos assim, né? Fazia alguma coisa, dava para levantar uma pedrinha aqui e acolá, dava para um milagrezinho, né? Havia ainda esta desconfiança de algum, por isso chamava de deuses, tá? Mas aí agora a gente sabe que Deus só tem um que criou os céus e a terra, o resto é idolatria, ou espírito maligno, né? Salmo 153, a 6 diz: louvem ao Senhor o som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumento de cordas e flautas, né? Até aí na Igreja Batista estava muito bem, há um tempos atrás, mas o 5 estava difícil, porque ele diz assim: louvem-no com símbolos sonoros, os pratos, né, ali, louvem-nos com símbolos altissonantes, né, os pratinhos pequenos, prato grande, tambores. Aí quando chega nessa parte, na nossa época lá, né, Gilberto, não podia ter uma bateria na igreja, porque isso aqui, o 150, o 5 é uma bateria todinha, aí não podia ter bateria, aí a gente ficava doidinho, porque só podia ter a flauta, a gente não sabia tocar flauta. E para receber, então, o Espírito de Deus, Atos 2,38, é primeiro uma coisa muito importante. Para Jesus Cristo entrar na nossa vida é preciso da mesma coisa. Atos 2,38, Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Ele disse que vai ser batizado, está entendendo? Você se arrepende e é batizado em nome de Jesus, tá? E vai chegar a hora que vai receber o dom do Espírito Santo. 2,39 diz que é preciso crer, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, lá no Montese, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Na hora que Deus chamar, atenda. Tem muita gente que está achando que Deus está chamando para você entrar numa igreja evangélica. Não é para isso não, Deus está chamando você para dizer: vá para onde eu estou lhe enviando, vá fazer o que eu estou mandando. Então, creia e seja obediente. Também desejo. João 7, 37 a 39.
No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, quem crê em Jesus Cristo, como diz a Escritura, do seu interior, não é do coração nem da cabeça, do interior, fluirão rios de água. Mas ele estava, versículo 39, ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então deseja ser instrumento nas mãos do Espírito Santo. É um desejo seu. Não pode ser de mais ninguém. Não pode ser do pastor. O pastor não pode obrigar ninguém a nada. Tá? O pastor só prega e mostra a palavra. Aceite-o como um dom. O Espírito Santo já foi dado à igreja no dia de Pentecostes, porque também é um dom. Você não pode fazer nada para ganhá-lo. Não é fazendo o teu esforço físico, está entendendo? Mas é buscando a Deus. Atos 2,38, receberão o final dele, receberão o dom do Espírito Santo. Gálatas 3, 2 e 5. 2, gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou foi pela fé naquilo que ouviram? 5, aquele que lhes dá o Espírito e opera milagres entre vocês, realiza estas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Pela fé. É a fé que faz você ter essa manifestação com o Espírito Santo. Adore a Deus. Atos 2,4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. O que eles estavam fazendo? Orando, e estavam adorando ao Senhor no cenáculo lá em Jerusalém, né? E a confusão grande rodando, né? Então, nós precisamos orar uns pelos outros, tá? Nós precisamos buscar a presença do Senhor. Marcos 16, 17, 18. Tem gente que diz que esse texto nem existe na Bíblia, mas na minha tem, e eu acredito que está aqui. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. O Espírito Santo também dá dons espirituais especiais e desenvolve o fruto espiritual em sua vida. O Espírito Santo é mencionado no Antigo Testamento 85 vezes, tá? O dom do Espírito Santo foi dado como um cumprimento de promessas que foram dadas desde os tempos do Antigo Testamento. Então aqui, meus queridos, é a palavra de Deus. Você lê a sua Bíblia, tá? Você chega para o Senhor e diz: Senhor, eu quero ver a verdade na tua palavra, eu quero seguir, eu quero fazer. Os bereanos eram assim, né? Vamos buscar, vamos saber direitinho e vamos buscar discernimento do Senhor. Faça isso, é você e Deus, está entendendo? E o Senhor vai estar mostrando muitas coisas para você na sua vida. Amém? Então vamos orar nesse momento, tá? Se você puder ficar de pé, você fica. Eu falei no início que eu tenho uma certeza de que todos têm Jesus Cristo, tem o Espírito Santo, então é cada um que é direto com Ele aí, certo? É a conversa com Ele, tá? Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor Deus. Queremos